Welcome everyone! Então hoje na nossa dica rápida de inglês a gente vai ver sobre os verbos auxiliares do e does. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro. Bom, então o do e o does, né, são verbos auxiliares, eles auxiliam o verbo principal a fazerem pergunta ou fazer a forma negativa da sentença. Então vamos ver na prática como que isso acontece. Olha só aqui no quadro. Nós temos o do, que é utilizado para I, you, we, they. E o does para he, she, it. Então vejam que na terceira pessoa do singular, o verbo do, ele se converte, né, ele sofre uma transformação e vai para does. Então na forma afirmativa, a gente tem you have a horse, forma afirmativa, she has a horse. Notem que na terceira pessoa do singular, os verbos em inglês vão sofrer sempre uma alteração quando a sentença for afirmativa. Então o verbo principal aqui a gente tem have, que é o verbo ter em português, quando a gente utiliza ele no sentido de posse, né? Eu tenho alguma coisa, você tem algo, então a gente utiliza o have em inglês, é o mesmo verbo ter em português. Sentença negativa, já que a gente utiliza do e does para formar a negativa. You do not have a horse. Você não tem um cavalo. Então, nesse caso aqui, para a gente formar a negativa, a gente precisou utilizar o not, que é a negativa em inglês, junto com o auxiliar do, porque a gente está usando you. Quando eu faço a mesma sentença usando he, she ou it, eu preciso usar o does, colocar o not e observam que o verbo principal volta para sua forma base. Então era she does not have a horse, ou seja, forma negativa. Como a gente utiliza os verbos auxiliares para fazerem perguntas, a forma interrogativa, eles também estão aqui, ó, só que agora no início da sentença. Do you have a horse? Does she have a horse? Notem novamente que quando usa does, o verbo volta para sua forma base. Certo? Espero que tenha gostado da dica de hoje. See you!